Senhor, para meus queridos irmãos, estamos de volta à nossa escola bíblica dominical em seu lar. Aqui é o pastor Paulo Brito, da Assembleia de Deus, Ministério Espada do Espírito, situado na cidade de Cachoeira de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. E aqui eu quero deixar um abraço para os meus queridos irmãos e amigos, pastores, obreiros, de uma forma geral, membros que solicitaram este espaço, e aqui com muita alegria e prazer está aí a nossa escola bíblica dominical no ar, aonde nós vamos estudar a nossa segunda lição desse segundo trimestre, onde fala sobre ética cristã e ideologia de gênero. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que estamos diante de um tema contundente, polêmico, até inaceitável por alguns, mas é necessário que façamos apologia ao que está escrito na Bíblia, a santa palavra de Deus, onde nós temos o amparo do Senhor, a proteção, e também, em segundo lugar, a da nossa Constituição, onde o artigo 226 nos garante esta liberdade de constituição familiar. O nosso textuário fala em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde diz que e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Todo mundo tem, o cristão, em mente este versículo. A nossa verdade prática diz assim: a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser relativizado. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Isaías capítulo 5, versículo 18 a 24. E esta lição tem como objetivo geral justificar a gravidade da ideologia de gênero na educação. Vamos agora para a nossa introdução. E eu quero deixar bem claro que essa exposição não é uma apologia à homofobia. Não sou homofóbico e estou terminantemente contra a essa ação. Mas não podemos permitir que uma teoria forjada em laboratório de universidade sirva de mordaça para nós, pai de família, para a sociedade, nem tampouco para a Igreja de Cristo. Um sentimento puramente diabólico venha dissuadir daquilo que está escrito na santa palavra de Deus? Absolutamente não. Uma teoria que não tem base na biologia e nem tampouco na ciência, e muito mais na palavra do Senhor. Se alguém almeja viver na prática do pecado, é problema de cada um. Não temos nada a ver com isso. Mas o que nos incomoda, meus queridos irmãos, é que querem transformar uma teoria louca em ensino, ou seja, em lei disciplinar nas escolas. Aí não. Façamos um sinal, parem lá, um alerta. Do mesmo modo que querem incutir na mente dos nossos filhos, temos o direito constitucional e biblicamente em primeiro lugar de protegê-los e também alcançar outros desta famigerada ideologia maligna. A ideologia de gênero, primeiro título ou subtítulo, onde temos no primeiro número 1 a definição da ideologia de gênero. O senhor Antônio de Stutz de Traz, ele é reconhecido como o pai do termo ideologia. Era filósofo, iluminista, francês. Ele cunhou o termo no final do século XVIII para designar aquilo que ele acreditava ser a ciência das ideias. Então veja bem que loucura. Quando o número 2 do nosso subtítulo fala da ideologia de gênero, afirma que ninguém nasce homem ou mulher.
mas deve construir e escolher sua própria identidade, ou seja, gênero, em sua vida. Isto é um equívoco, pois vai contra as características biológicas do ser humano. Homem e mulher, criados para se complementar e reproduzir. Portanto, respeitar preferência sexual de outro é uma coisa, e induzir as escolhas para a criança é outra bem diferente. É anticonstitucional e antibíblico, e não podemos ficar calados. Temos que abrir a nossa boca e falar de conformidade ao que está escrito. Porque sexo e gênero sempre significaram uma diferenciação entre o masculino e o feminino. Óbvio, todo mundo sabe disso. Mas grupos de ativistas, políticos e governantes, querendo ser politicamente corretos e dar uma demonstração que é contra a homofobia, estão tentando mudar isso na sociedade e principalmente nas escolas, onde nossos filhos são vulneráveis, estão entregues à mercê desta situação. Vemos no dicionário que gênero é agrupamento de indivíduos que possui características comuns. Também na Bíblia, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, em Gênesis 1:27, onde está inserido o nosso textual. Na biologia, o homem tem aparelho reprodutor masculino e cromossomos XY. Veja bem, enquanto a mulher tem aparelho reprodutor feminino e cromossomos XX. É muito simples. Portanto, a biologia define cromossomos sexuais e heranças genéticas como padrões de herança diferente entre homens e mulheres. Isto está definido na própria biologia. Nas células da espécie humana, biologicamente existem 23 pares de cromossomos, dos quais 22 pares não apresentam diferenças entre macho e fêmeas e são chamados de autossomos. Os dois outros cromossomos, chamados de heterossomos ou cromossomos sexuais, onde apresentam diferenças, enquanto as mulheres apresentam dois cromossomos sexuais perfeitamente homólogos, que quer dizer iguais, que foram denominados de XX. Os homens possuem um cromossomo X e um outro, não totalmente homólogo a X, e que foi denominado Y. Todos os gametas, quer dizer, os óvulos, formado por meiose em uma mulher, possui o cromossomo X, enquanto os homens podem formar gametas, que nós conhecemos como espermatozoides, que apresentam o cromossomo X, e outro que apresenta o cromossomo Y. Por isso dizem que as mulheres são o sexo homogaméticos e os homens são os sexos heterogaméticos, segundo a biologia. Os cromossomos são compostos de DNA, que contêm os genes que transmitem característica genética pela procriação. Os que lutam pela ideologia de gênero dizem que gênero é uma construção social definida para cada indivíduo sem levar em conta o sexo de nascença, ou seja, o bebê é neutro, até ter consciência de sua própria identidade sexual e de decidir se identificar como homem ou como mulher.
imagem ou daquilo que eles precisam ou preferem ser. Imaginem bem uma mãe que no ato da sua concepção não sabe o sexo do seu bebê. E ela pergunte ao médico: doutor, é menino ou menino? Imagine se ele disser: não sei, vamos esperar ele crescer para escolher o que quer ser. Você chamaria isso de loucura ou de quê? Satanismo ou de quê? A Bíblia diz que é diabólico isso. Não existe base em nenhum outro lugar essa mistificação que querem incutir na mente dos nossos filhos. Mas é isto que querem fazer, que estão tentando desconstruir na linguagem dos ativistas ou destruir no português comum a ideia do sexo biológico e também o conceito de família composta de homem e mulher, com o objetivo de convencer pessoas a aceitarem como natural a homossexualidade. Não se trata, meus queridos irmãos, de homofobia, mas simplesmente de acompanhar o que a natureza deixa bem claro. Homem e mulher nascem diferentes, porque têm funções diferentes. Se houvesse um só sexo, a humanidade não existiria. Por isso, quando ele fala aqui sobre o marxismo e feminismo, como fonte dessa ideologia, as palavras de Simone de Beauvoir, se hoje não há femibilidade, ela dizia, é porque nunca houve, na página 8 do seu livro, em que eu tenho lido. E ela conclui que os antifeministas não têm dificuldade em demonstrar que as mulheres não são homens. Está na página 8 do seu livro, quem quiser ler, pode ler. Até ela mesma estava conturbada com essa situação diabólica e deixou este veneno para a nossa sociedade. Sem dúvida, a mulher é, como o homem, um ser humano. Mas tal afirmação é abstrata, conclui a própria Simone. Então, a criadora da ideologia de gênero, a americana Judith Butler, admite que a sua teoria contraria a Bíblia. E ela chegou a dizer em uma declarações aqui no Brasil: se você baseia a sua visão de mundo na Bíblia, então a ideia de gênero vai ser mesmo ofensiva, porque elas não tinham certeza, estavam perdidas, e foi isso que trouxeram esse lixo imundo para o nosso país, para disseminar uma doutrina satânica, para dissuadir da mente dos nossos filhos o conceito de uma família bíblica ordenada por Deus. E por isso nós estamos aqui ensinando aos nossos filhos, a nossa igreja, dessa maldita situação. Jornalista, tradutor, Bernardo Pires Cusco, ele foi um dos primeiros a nos alertar sobre a vinda de Judith Butler ao nosso país. Ele diz que não há como ela tentar negar que criou um movimento mundial. Ela não chama seus conceitos de ideologia, é claro, assim como Marx não chama as suas ideias, mas é o que ela faz. Cria um vestido de ideias que recobre suas estratégias e intenções políticas por onde passa. Na busca por quebrar as funções sociais das pessoas e assim levar à dissolução da família e ao desmoronamento, querendo desmoronar da sociedade, fizeram todo este aparato investido maligno. Não sou contra as lésbicas, gays, como tratado na sigla GLBTS. Não sou contra, não sou homofóbico. Eles são pessoas como qualquer um de nós. São gentes. Precisam do nosso carinho.
da nossa palavra. Já falei na lição anterior, tenho conversado com vários, onde estão perdidos e confusos, mas porém sou contra a este projeto maligno, político, explicado pela tal filósofa que veio ao nosso Brasil, a tal da Judite. Por isso, o jornalista Pusta, ele fala desta forma. A ideologia de gênero, ela sobrevive de resíduos ideológicos, como afirma a especialista Margaret Peter, ela referindo-se às essências da revolução ou de revoluções culturais impostas sobre as culturas do Ocidente, e ela começa a citar o maniqueísmo, doutrina dualista, elaborada pelo filósofo persa Manir entre o ano 212 a 227 depois de Cristo, dizendo que o universo foi criado por dois princípios antagônicos, irredutíveis e igualmente eternos. Ele diz que Deus representa o bem absoluto e o diabo o mal absoluto. Conforme, ou seja, ele diz que estão de conformidade com esse sistema. O diabo seria tão poderoso quanto Deus e o mal era irresistível quanto o bem. Vejam que loucura. Também ela fala sobre o naturalismo, uma filosofia que sustenta que a suficiência realidade só se encontra exclusivamente no reino natural, descartando assim por completo o espiritual, não aceitando o transcendente em toda a história. Temos outra ainda, o deísmo, que apesar de admitir a existência de Deus, afirma que ele não está interessado pelo homem, deixando assim abandonado a sua própria sorte. O laicismo é outra doutrina, é uma atitude intelectual e moral. Esta atitude consiste em defender a autonomia do indivíduo em relação às diferentes confissões religiosas. E por isso devemos nos precaver, onde apresenta o niilismo, é uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, aonde está embutido ou inserido na literatura, na arte, nas ciências humanas, nas teorias sociais, ética e moral, e cuja principal característica é uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções na mente humana. Precisamos nos alertar deste mal quando o freudismo médico austríaco Sigmund Freud, no ano 1556 a 1936, ele implantou como método de análise psicológica que procura explicar as neuroses, veja bem, pelas influências psicossexuais retidas no inconsciente. É neste patamar, meus queridos irmãos, que eles querem induzir e tirar da mente dos nossos filhos e da nossa geração aquilo que Deus criou com muita propriedade. Esses aí são os pilares, entre muitos, que a famigerada ideologia de gêneros está apoiada. Por isso terminamos aqui a primeira parte da nossa lição, onde nós estudaremos a segunda parte, aonde está inserida a consequência da ideologia de gênero e também o ideal divino quanto ao sexo. Fica aqui o meu abraço e que tenha um bom proveito, e quero reiterar dizendo que não temos o objetivo de atacar ninguém, nem desfazer de ninguém, mas para que o povo de Deus seja altamente
convicto daquilo que está escrito na santa e gloriosa palavra do Senhor. Até lá, e que Deus assim o abençoe. Um abraço.